no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. O título dessa parte, desse trecho da Bíblia, diz que os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram." Então ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: "Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim." E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, o texto aqui trata a respeito do dia da ressurreição de Jesus. Contextualizando um pouco, Jesus foi morto na sexta-feira e no domingo ressuscitou. E esses 2 homens eram pessoas que estavam com Jesus, durante a trajetória dele na terra. Quando eu leio esse texto, hoje é muito fácil a gente ver o que está nas Escrituras e ficar pensando, como que eles não reconheceram Jesus, como que eles duvidaram de que ele havia ressuscitado, ou até mesmo que ele havia de ressuscitar. Mas é bem verdade que nós não fazemos muito diferente disso, em tantas vezes na nossa vida. Deus, ele nos faz promessas, e muitas das vezes, quando a gente está já vivendo a promessa, assim como Jesus estava do lado deles, e a gente às vezes não percebe, não enxerga. Então, eles estavam no 3º dia, ainda não havia findado o dia. Eles provavelmente saíram no domingo, porque no sábado, a tradição judaica, tem o Shabá. Então, a palavra de Deus diz, em Mateus 26:31, que ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mateus 26:56 menciona que todos os discípulos o deixaram e fugiram na noite que aconteceu a sua morte. E de fato foi assim que aconteceu. Todos temeram, já na madrugada, onde aconteceu a condenação. Pedro negou Jesus e eles se afastaram, eles dispersaram com medo. Porque quando a gente tem uma liderança e a gente confia nessa liderança, e aí, de repente, a gente vê que essa liderança se foi. Está partindo, e aí os soldados estão indo atrás. Então, é natural até do ser humano temer. Porque se aconteceu com ele,
o que vai acontecer comigo? E se a pessoa que eu achava que iria me proteger não está mais aqui, então o que será de mim? E aí, é bem provável que nesses dias, né, nessas horas, até a ressurreição de Jesus, eles tenham ficado realmente com muito medo, pensando o que vai ser da nossa vida agora, né? Porque eles estavam preparados para viver grandes momentos com Jesus, né? Jesus fazia sempre milagres, então eles acharam que aquilo ali seria uma realidade por muitos e muitos anos. Eles não estavam esperando que tão cedo Jesus iria viver o seu propósito. E aí eu queria falar um pouco melhor. E aqui no versículo 13 diz que naquele mesmo dia, ou seja, o domingo, o dia, né, em que aconteceu a ressurreição, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Tá? 10 quilômetros, irmãos, aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas de caminhada a 4 quilômetros por hora, que é uma passada tranquila, moderada, né? Então, é bem provável que eles tenham saído já durante a tarde, porque mais à frente o texto menciona que estava tarde, já ia anoitecer, e eles convidam Jesus para ficar com eles. Então, é bem provável que tenha passado todo o período da manhã e da tarde que eles tenham saído. E depois eles mencionam também que as mulheres, pela manhã, estiveram no túmulo. Então, essa parte da narrativa provavelmente aconteceu à tarde. E eles tiveram aí um período de caminhada de mais ou menos aí 2 horas e meia, 3 horas. No versículo 15 diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E aí, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, né? A nossa realidade de hoje, se a gente está caminhando e alguém se aproxima, a gente corre, né? A gente fica com medo, falando, do nada apareceu uma pessoa aqui do meu lado, começou a andar comigo, vai me assaltar. Mas nessa época era comum, né? Existiam longas caminhadas que aconteciam como essa, de aproximadamente 3 horas, e era comum que as pessoas se aproximassem justamente para se proteger, né? Por questões de segurança, porque naquele tempo também existia, né, uma certa violência, então era comum que eles se aproximassem para poder ter segurança e por questão de companhia, né? É muito mais rápido, né? Passa muito mais rápido as 3 horas caminhando com companhia do que sozinho. Então é bem provável que Jesus se aproximou e eles não estranharam a presença de um homem estranho, porque a palavra de Deus diz que eles não o reconheceram. Então aquele homem se aproximou, começou a conversar e eles conversaram com naturalidade. E o que chama atenção, irmãos, aqui nessa parte que Jesus estava com eles, Jesus já havia ressuscitado, mas eles não o reconheciam. No versículo 17 diz que Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. No 18 diz: um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus perguntou: do que se trata? Irmãos, nós idealizamos que as coisas vão acontecer na nossa vida de um determinado modo. Eles provavelmente esperaram que a ressurreição de Jesus e todos esses fatos fossem acontecer de uma determinada maneira. Mas nem sempre acontece da forma como a gente pensa que vai ser. Na verdade, eu queria alertá-los que na maioria das vezes não é. Né, pastor? A maioria das vezes acontece totalmente diferente, porque Deus tem planos muito maiores do que a gente possa imaginar. E aí, trazendo isso hoje assim para a nossa realidade, e aí eu posso falar, já que hoje, né, nós estamos aí comemorando o aniversário do Grupo de Vida, com muita alegria, né? Eu me sinto muito lisonjeada por fazer parte desse ministério. Mas não foi algo que eu pensei que fosse acontecer na minha vida. Eu não planejei isso, eu não pensei isso. Mas Deus faz da forma como Ele quer. E a gente, quando decide aceitar, a gente começa a viver milagres em nossas vidas, né? Então, esses homens não reconheceram, eles falavam com Jesus sem ver que era Jesus, sem ver que o milagre já tinha acontecido, ele já havia ressuscitado. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Quando alguém chama você para participar, às vezes, de um ministério, e você fala: não, eu não tenho chamado para isso. Meu chamado é outra coisa.
e a gente coloca aquilo no coração, e às vezes a gente se fecha para algo, para um caminho, e de repente não é mesmo para você aquele ministério a vida inteira, mas por um momento vai ser necessário para que você seja tratado, que você seja cuidado, e para que você chegue ao lugar da promessa pronto para vivê-la. E aqui no 17, como vocês observaram a leitura, Jesus faz perguntas, né? E aí eu queria que você pensasse no seguinte: Jesus precisava perguntar? Fala aí, pergunta para o seu irmão. Hoje eu vou. Jesus precisava perguntar? Então, por que Jesus perguntou? Pergunta para ele. Irmãos, quando nós falamos, nós somos tratados e curados. Quantas vezes, numa conversa, ou até mesmo numa discussão, a gente faz uma argumentação que a gente nem sabia que pensava. A verdade é que a gente sempre fala que Deus sabe. Deus sabe o que está no meu coração. Será que você já falou para Deus o que está no seu coração? Na verdade, será que você sabe o que está no seu coração? Porque o que eu posso te garantir é que Deus realmente sabe. Mas muitas das vezes é necessário que a gente verbalize, que a gente fale, para que a gente mesmo possa entender. Porque hoje a gente tem muito problema com o autoconhecimento, né? A gente acha que se conhece. A gente acha que é capaz de alguma coisa. A gente acha que não é capaz de alguma coisa. A gente acha. Mas quando Jesus faz as perguntas para eles, eles começam a falar, é a organização das ideias, né? A gente começa a pensar, mas espera aí, é isso mesmo? Será? Eu não tinha pensado dessa forma. É a primeira vez que eu penso dessa maneira. E aí a gente começa a ser tratado. E é por isso que Jesus faz perguntas para a gente. E é por isso que é tão importante a oração. A oração nos cura dos nossos medos, dos nossos traumas. Porque à medida que você fala para Jesus o que você está sentindo, e Ele vai te devolvendo com perguntas. Mas por que você está sentindo isso? Será que a coisa aconteceu da forma como você pensa? Gleice, você não sabe o que eu vivi. Você não sabe o que eu vivi na minha infância. Você não sabe o trauma que eu tenho. Conta para Jesus. Eu realmente não sei. Mas eu tenho certeza que a oportunidade que você tem de tratar tudo o que aconteceu na sua vida é contando para Ele. É a melhor estratégia que eu tenho para te passar hoje. E eu recomendo. E eu sugiro que você faça isso para que você possa ser tratado e cuidado e que você possa viver coisas grandes em Jesus. E aí, continuando, aqui já no versículo 19, eles explicaram. Jesus pergunta, né, do que se trata, né, do que eles estão conversando. Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando? E eles começam a explicar. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante do Deus Todo-Poderoso. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, aqui eles estão falando de decepção. Eles estavam decepcionados. Eles começam a falar sobre quem foi Jesus. E aí ele fala: você não ficou sabendo que perseguiram ele e o pegaram? Só que eles estavam decepcionados no 3º dia. Diga para o seu irmão: o dia não tinha acabado. Ainda que Jesus não tivesse ressuscitado, porque já havia ressuscitado, o dia não tinha acabado. E quantas das vezes nós fazemos isso em nossas vidas, irmãos? Deus nos dá uma promessa, aí a gente acha na nossa cabeça que tem aquele prazo. Então, eu vou casar. Deus disse que eu vou casar. Então, eu já estou com tantos anos, eu acho que para eu casar e conseguir ter filho, eu tenho que ter tantos anos, então isso vai acontecer até tal prazo. E aí, às vezes, no meio do processo, quase no final, você já ali a um passo de receber, você desiste. E você volta, você sai de Jerusalém, que era o lugar da promessa, e está indo lá para Emaús, se afastando. 10 quilômetros de distância daquilo que Deus tem na sua vida. Porque se Deus diz que uma mulher
vai ter um filho no ano que vem, e nós estamos em junho, aí a gente começa a pensar, então meu bebê vai nascer em março. Mas às vezes você vai engravidar em março do ano que vem e vai nascer em dezembro. Mas nós temos a tendência de chegar em janeiro e falar assim, não vai se cumprir, já se passaram 6 meses e eu não engravidei até agora. Irmãos, nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus. A verdade é que nós temos medos e a gente, em vez de pegar e recuar e falar, então, Senhor, eu não consigo realmente, cuida disso para mim. Confiar de verdade, a gente não confia. E por isso que a gente passa por tanta coisa que a gente passa, por falta de fé. E continuando, que não acabou, né? Eles falaram bastante coisas para Jesus. E já no versículo aqui 22, eles continuam. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Eles estavam surpresos com o que as mulheres trouxeram de informação. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão de que algumas mulheres disseram, mas não o viram. Eles se surpreenderam com a informação que eles sempre ouviram que aconteceria. Quando a promessa chega na nossa vida, irmãos, a gente não acredita. A gente fica... não, acho que não. Eu acho que ele não ressuscitou. Eu acho que roubaram o corpo. É mais fácil acreditar, né? Mais fácil acreditar que levaram o corpo. É mais fácil acreditar em qualquer coisa. Menos de que a promessa de Deus está se cumprindo. As revelações estão diante de nós a todo tempo. O corpo não estava lá porque ele havia ressuscitado, mas era mais fácil crer que o corpo havia sumido. Nós somos assim. É sempre mais fácil acreditar naquilo que é natural. Nos versículos que se seguem, 25, eles continuam. Então Jesus lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus é muito paciente, né, irmãos? É muito paciente. Né? E a gente olhando aqui fala, caramba, né, com tudo isso acontecendo, e Jesus ainda explica, vamos lá, lembra de Moisés, lá das Escrituras, não havia dito que isso ia acontecer, mas que no terceiro dia ele ia... Coisas que ele já tinha falado muitas das vezes. E é assim que acontece na nossa vida, irmãos. Ele fala de novo. Mas, Senhor... Aí ele fala, vai se cumprir. Tenha paciência, eu estou vendo tudo, eu estou arrumando tudo. Calma. Mas já passou muito tempo. Calma, eu estou no controle de todas as coisas. E ainda assim, a gente fica ali testando a paciência de Jesus. Ainda bem que ele não tem a minha paciência, né? A paciência dele é dele. Porque se fosse a minha paciência, eu não sei. Até hoje a gente ia, né? A família está aqui me detonando, mas não deu nem para disfarçar. E aí no versículo 28, diz que quando se aproximava da aldeia para onde ia, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E aí eu me perguntei, por que Jesus fez como quem ia adiante, né? Jesus, ele sempre nos dá a oportunidade de viver momentos com ele. Ele fez com que ia adiante porque ele só entra onde ele é convidado. Então ele jamais ia se oferecer. E aí, vocês vão ficar por aqui? Eu posso ficar também? Jesus, ele entra onde ele é convidado. Então ele parou como quem ia se despedir, mas eles o convidaram. Porque quem está na presença de Jesus não quer sair dela. Glória a Deus. Diga para o seu irmão aí, a presença de Jesus é maravilhosa. E se você hoje não está vivendo a maravilhosa graça da presença de Jesus, tem alguma coisa errada com você. Desculpa ter que te falar isso. Porque Jesus está lá. Jesus estava ali a todo tempo com eles.
E eles é que não estavam observando, eles que não estavam atentos. Então, se você hoje ainda está com seu olho vedado, a culpa é tua. Se você não está vendo os milagres que têm acontecido neste lugar, sinto muito, meu irmão, mas a culpa é tua. Eu sei que é mais fácil dizer que a culpa é do irmão, que você está ferido. É mais fácil dizer que não tem tempo. É mais fácil dizer que a família te ocupa muito do seu tempo e aí você não tem como estar na igreja. Eu sei que é mais fácil. Mas a presença dele, se você realmente estiver diante da presença de Jesus Cristo, você não quer se afastar dessa presença, dessa doce presença. E aí a palavra diz que, já no versículo 30, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Irmão, isso não era comum. Tá? Na tradição judaica, quem parte o pão é o anfitrião, né? Ele que profere a bênção. E aí você pode se perguntar, então por que Jesus partiu o pão? Porque quando nós damos lugar para Jesus na nossa casa, ele tem autoridade. E aí ele se comporta como dono da casa, como um anfitrião. Ele parte o pão. E aí nesse momento, continuando aqui no texto, diz que os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Quando nós permitimos que Jesus entre em nossas vidas, ele age com autoridade como dono da casa. E a nossa vida nunca mais é a mesma depois disso. Reconhecer Jesus não depende somente do esforço humano, irmãos. Depende também da revelação divina. Os olhos deles ficaram vedados durante todo o caminho. Mas no momento em que Deus quis abrir os olhos deles. E nós, como humanos, nós não conseguimos sozinhos ver tudo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, que tenha misericórdia e que nos revele. Assim como naquela hora, os olhos deles se abriram e reconheceram que Ele era Jesus, assim é na nossa vida. Se Deus, por misericórdia, não vier abrir os nossos olhos, a gente não vê. A gente não consegue ver. Então é necessário que a gente sempre esteja atento a isso. Ele está agindo na sua vida, ainda que você não perceba. Fala isso para o seu irmão. Ele está agindo na sua vida, ainda que você não perceba. A continuidade do texto, irmãos, fala do retorno deles para Jerusalém. Então eles caminharam 10 quilômetros, cerca de 2 horas e meia, 3 horas, e retornaram para Jerusalém. Porque Jesus aparece aos outros discípulos lá e orienta a permanecer na cidade até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, a promessa ia acontecer em Jerusalém. E o tema dessa mensagem é: Jesus não se esquece de ninguém. Jesus já sabia que ia acontecer em Jerusalém, mas eles estavam indo para o caminho contrário. E assim é na nossa vida, irmãos. Às vezes Jesus está falando, aqui é o seu lugar, e a gente vai se afastando, a gente vai se afastando, a gente vai se afastando. E Jesus vai ao nosso encontro, e aí nos resgata e fala: volta para a terra onde vai acontecer a promessa. Volta para Jerusalém. Ele não se esquece de ninguém. Dando continuidade ao texto, se vocês continuarem a ler, ele aparece também para Tomé, que duvidou. Ele não se esqueceu de Tomé. E assim acontece com todos nós. E aí você vai dizer assim: Gleice, mas você não sabe o que aconteceu com a minha vida. Eu estou muito corrompida. Eu me envolvi com prostituição. Eu me envolvi com feitiçaria. Eu me envolvi com roubo de dinheiro. Eu me envolvi com tantas outras coisas que eu sei que não são da vontade de Deus. E comigo não é assim. Aqueles dois eram discípulos e por isso que Jesus foi atrás deles. Irmãos, Jesus não se esquece de ninguém. E o que é para a sua vida vai acontecer. Ele não vai desistir de você. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu do Daniel. Ele não desistiu do pastor.
e com você não vai ser diferente. Esteja no lugar da promessa. Gleison, eu não estou desviada, eu sou da igreja, eu sei, meu irmão. Eu sei que tem pessoas aqui que estão nessa casa, que estão querendo viver algo especial, algo diferente, que têm buscado viver algo diferente. Volte para o lugar da promessa. Volte para o teu chamado, volte para aquilo que arde no seu coração. O jeito que você é, o seu jeito, ele é necessário para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Gleice, eu falo muito. Irmão, então ele vai te usar falando. Amém, né, Pamela? A Pamela prega. Fala muito, vai pregar. Eu observo muito. Então, de repente, vai ser discípulo para estar observando o que está acontecendo, se tem alguma ameaça, alguma coisa, é uma pessoa observadora. O que eu tenho certeza é que nada que nós vivemos ou que nós temos é por acaso. E tudo o que Deus prometeu vai se cumprir. Nesse lugar eu tenho certeza que vai se cumprir. Mas eu espero que seja com você. E eu tenho certeza que Jesus também. Ainda não acabou. Ainda tem muito de Deus para a sua vida. Volte para Jerusalém. Volte para o lugar da promessa. Aleluia. Irmãos, eles voltaram. Eles estavam no lugar certo. Que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, versículo 2. O texto fala da vinda do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus andou 10 quilômetros conversando com esses discípulos para trazê-los lá para Jerusalém, onde reuniu todos para que eles juntos vivessem a vinda do Espírito Santo. É juntos, irmãos. Precisamos estar juntos para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o texto diz: de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Oh, glória a Deus! E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Irmãos, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Jesus não se esqueceu de ninguém. Ele não se esqueceu de nenhum detalhe. Tudo se cumpriu. Eu quero te convidar a pedir pela presença do Espírito Santo na sua vida, para que Ele te revele aquilo que Jesus tem para você. Ele não se esquece de você. Você precisa estar em Jerusalém, você precisa estar no lugar certo para receber aquilo que Ele tem. Volte agora. Volte para o lugar da promessa. Glória a Deus.